Marcos 1:15. Está bem facinho aí, quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Antes de você sentar, dá uma olhada para quem está do seu lado e diga para ele bem assim: arrependa-se e creia na boa notícia. Amém? Pode tomar o seu assento. Nessa noite eu quero falar com você acerca de uma coisa que o Senhor colocou no meu coração ao longo dos últimos dias e que tem mexido comigo, e eu acredito muito que é a palavra que Deus tem para nós nesta noite. Arrependimento. Nós já conhecemos, nós já temos falado sobre isso há algum tempo, mas eu quero te relembrar aqui. O que é arrependimento? Arrependimento é mudar a sua mente para então mudar a sua atitude. Arrependimento é quando eu penso de uma determinada maneira e no meio do caminho eu passo a mudar a minha mentalidade, eu passo a pensar de uma outra maneira, e essa nova maneira de pensar faz com que eu agora tenha então novas atitudes. Amém? Arrependimento não é somente uma mudança de atitudes, mas arrependimento também não é somente uma mudança de mente, não é apenas fazer uma coisa de um jeito diferente e nem é só pensar de uma coisa diferente. É porque eu penso, então eu faço aquilo de determinada maneira. E o arrependimento é quando eu paro de pensar da maneira do mundo e começo a pensar agora da maneira de Deus e começo a fazer as coisas da maneira de Deus. Amém? Todo mundo consegue se lembrar disso. Só que quando a gente fala de arrependimento, normalmente, irmãos, a gente acaba trazendo a concepção que a gente aprendeu lá atrás, como se o arrependimento sempre fosse algo muito ruim, como se o arrependimento sempre fosse uma coisa que envolvesse muita tristeza, que envolvesse muito choro, que envolvesse muita pena. Presta atenção, todas as vezes que a gente fala sobre arrependimento, normalmente a gente leva para esse lado onde a pessoa está passando por uma situação de tristeza, de dor. Olha, se arrependa, olha, se arrependa. Mas hoje eu quero trazer para você uma nova maneira de enxergar o arrependimento. Que maneira é essa? É aprender que o arrependimento, na verdade, não é uma coisa ruim que Deus manda você fazer. Na verdade, o arrependimento é uma bênção que Deus deu aos homens. Por que o arrependimento é uma bênção? Porque o arrependimento é a oportunidade. Diga assim: arrependimento é uma oportunidade que Deus me deu. Por que arrependimento é uma oportunidade que Deus me deu? Por quê? Existe uma maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, que é uma maneira chamada de fatalismo. E eu trouxe 3 frases aqui do fatalismo para a gente entender o que é que eu quero transmitir. A primeira frase do fatalismo é o seguinte: aceite tudo o que acontece, mesmo que pareça desagradável, porque leva a isso a saúde do universo, pois ele não teria trazido a nenhum homem o que trouxe, se não fosse útil para o todo. Então ele está dizendo, independente do que acontecer com você, por mais que isso seja desagradável, aceite, porque é o que o universo escolheu para você. A segunda frase do fatalismo é aqui, ó: se então algo acontece com você de tal maneira que você é formado pela natureza para suportá-lo, não se queixe, mas suporte. Então a segunda frase do fatalismo fala: independente do que acontecer, não se queixe de nada, suporte aquilo e fique calado diante de toda a situação. E a terceira frase do fatalismo é: o que quer que possa acontecer com você foi preparado para você desde toda a eternidade. Essas 3 frases do fatalismo, elas fazem com que todo ser humano olhe para a vida, olhe para todas as situações ruins que possam acontecer com ele e aceitar a mentira que o mundo diz, que você não pode fazer nada, você tem que aceitar porque é isso mesmo que
a vida deu para você. Essa é a visão fatalista. Não importa o que eu faça, as coisas sempre serão desse jeito. Sempre vai ser tudo muito difícil, porque foi assim mesmo que eu nasci. Eu nasci com essa situação X. Eu nasci com uma doença tal. Eu nasci na família tal. Eu nasci no país tal. Essa é a visão fatalista da coisa. Só que quando eu entendo que o arrependimento é uma bênção de Deus, então eu olho para essa visão fatalista e entendo que ela é uma mentira. Porque independente do que aconteça na sua vida até o dia de hoje, o arrependimento é Deus dizendo para você: ei, você pode mudar isso. O arrependimento é Deus gritando dos céus para você: você pode viver uma mudança na sua vida. Todas as vezes que a gente olha para a vida e percebe que ela não está sendo aquilo que a palavra de Deus diz que ela deveria ser, porque Jesus foi muito claro, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então todas as vezes que eu como cristão olho para a minha vida e não vejo uma vida abundante, tem alguma coisa em contradição. Porque se o próprio Cristo disse: eu vim para que você tenha vida em abundância, se eu estou seguindo a esse Cristo, então eu preciso ter uma vida abundante. E aqui eu não estou querendo pintar para você um quadro que todo cristão então vai ser um empresário rico, que todo cristão nunca vai passar por mal. Não é isso. Mas eu quero te lembrar que o nosso Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lá o profeta Miqueias já havia profetizado dizendo acerca do Messias: ele será a sua paz. Então, se eu olho para esse Cristo e o aceito como meu Salvador, consequentemente a minha vida tem que ser uma vida abundante. E hoje, se existe alguma área da sua vida que não está assim em abundância, eu quero te convidar a olhar para essa área hoje e tomar a decisão de enxergar o arrependimento como a bênção que Deus te dá para mudar essa situação desagradável. Amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Depois dessa introdução, a gente pode agora tecer o argumento aqui. Romanos capítulo 12, nós vamos ler o versículo 2. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha isso aqui. Paulo, ele está falando para os irmãos em Roma: não se amoldem ao padrão do mundo. O que é isso? Não tenha a mesma forma, não obedeça ao mesmo padrão, não pense do mesmo jeito, não haja do mesmo jeito do mundo. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso aqui? Presta atenção nesse pensamento aqui. A vida, ela é uma constante consequência daquilo que eu estou fazendo hoje. A vida que eu tenho hoje é uma consequência daquilo que eu fiz anteriormente. E a vida que eu terei amanhã é uma consequência daquilo que eu estou fazendo hoje. Todo mundo consegue entender isso aqui? E quando Paulo olha para os irmãos e fala assim: olha, irmãos, não se amoldem ao padrão do mundo, o que é que ele está querendo dizer para os irmãos? É que Deus está tão preocupado com o bem-estar dos seus filhos, que Ele nos incentiva a não seguir os mesmos caminhos do mundo. Porque se a vida é uma constante consequência daquilo que eu faço, é lógico então que se eu imito o mundo e tenho o mesmo padrão de pensamento e de prática do mundo, o resultado que eu terei consequentemente é o mesmo resultado que o mundo tem. Só que o mundo e os seus resultados não condizem com aquilo que a palavra de Deus diz que é bom, perfeito e agradável. Então Deus olha e manda a sua palavra dizendo: ei, não se amolde, não tome essa mesma forma, porque se
forma do mundo, você vai ter o mesmo resultado do mundo. E eu trouxe alguns dados aqui para você pensar a respeito do resultado que o mundo está tendo. Olha isso aqui, a respeito, por exemplo, de casamentos. Segundo dados do IBGE, em 2021, os divórcios atingiram o número de 386.800 divórcios. Em 2021, 386.800 casamentos foram desfeitos judicialmente. E o tempo médio entre esses casamentos que acabam no divórcio, em 2021, era de 13 anos. Só que em 2011, esse tempo médio era de 16 anos. 10 anos depois caiu para 13. E se continuar seguindo essa tendência, por exemplo, em 2031, que está logo ali, a média dos casamentos que acabam no divórcio será mais ou menos de 10 anos a duração. Olha o resultado que o mundo está tendo através das suas novas configurações de família. Você já olhou para a aberração que está sendo o novo tipo de família que o mundo está propondo, contrário àquilo que a Bíblia diz? Os relacionamentos, por exemplo, abertos, onde o cônjuge já não tem mais um compromisso de fidelidade com seu marido ou com sua esposa. Eles entram num consenso e eles podem ter outros casos, outras relações e está tudo certo. O mundo tenta dizer que isso está tudo certo, mas olha o resultado que isso está gerando. Os casos onde as pessoas não têm que prestar conta uns aos outros, mas olha o resultado que isso está gerando. Segundo o Jus Brasil, as principais causas de divórcio, olha isso aqui, são prioridades e expectativas diferentes, falhas de comunicação, criação dos filhos, vícios, questões financeiras, abuso, infidelidade. Tudo isso está gerando um tipo de família que não consegue viver aquilo que a Bíblia chamaria de uma vida abundante. E aí eu te faço uma pergunta, mas a Bíblia, ela fala ou não sobre a maneira como eu devo me portar dentro do ambiente do casamento? Fala. Ela fala ou não a maneira como eu devo me portar em relação à minha esposa, em relação aos meus filhos? Ela fala. Então eu preciso entender que o arrependimento, ele tem que existir para quê? Para que eu não tome a forma que o mundo está pensando, mas eu pense agora a maneira que a palavra de Deus me ensina, para que então eu tenha um resultado diferente. Está conseguindo entender? Amém? Aí olha outro dado aqui, que esse dado é mais sensível ainda, agora sobre finanças. Segundo uma matéria da Agência Brasil, no dia 4 de maio de 2023, com dados da Confederação Nacional do Comércio, então é coisa real, não estou inventando, a parcela de famílias brasileiras com dívidas em atraso ou não chegou a 78,3%. Em julho, esse número vai aumentar para 78,4%. 78,4% das famílias brasileiras estão com algum tipo de dívida. E esse número ele vai ficando mais alarmante, porque olha só, a parcela das famílias inadimplentes chega a 29,1%. As que não terão condição nenhuma de pagar as suas dívidas somam 11,6%. A cada 100 pessoas que estão inadimplentes, 45 delas estão com atraso há mais de 3 meses nas suas contas. Aí vamos falar de uma coisa mais perto aqui. No estado do Goiás, segundo o Serasa, num dado que eles disponibilizaram do mês de maio agora, 42,76% da população do Goiás está inadimplente. Quase 43% dos cidadãos goianos estão com o nome no Serasa. Quase 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes no Serasa. E aí quando a gente vai fazer um estudo um pouco mais profundo, olha isso aqui, o maior vilão desse endividamento das famílias
O que será? É o cartão de crédito. O maior vilão na finança das pessoas é o cartão de crédito. Por que eu estou falando isso aqui? Eu trouxe uma fala de uma professora de economia comportamental da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ela falou o seguinte, que existe um viés comportamental muito forte nesse dado, porque as pessoas consomem, presta atenção, as pessoas consomem para serem vistas de uma determinada maneira nos ambientes onde se... O que é que essa economista comportamental está dizendo? Que a maioria das pessoas que estão se endividando e que se endividam por causa do cartão de crédito, elas estão endividadas porque elas estão vivendo um estilo de vida onde elas querem mostrar para as pessoas uma coisa que elas não são. Aí você pode olhar e falar assim, tá, Rony, mas o que é que isso tem a ver comigo, com a palavra de Deus? Aí eu quero pedir com carinho para alguém fazer a leitura aí de Provérbios, capítulo 13, versículo 7. Por favor, vamos abrir a Bíblia aí, Provérbios, capítulo 3, versículo 7. E aí alguém faça a leitura, por favor. Provérbios 13, 7. 13. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Então olha só, esse discurso todo que eu estou trazendo para você não é um discurso vazio e nem é uma coisa mundana, é o que a palavra de Deus já nos alerta. Existem alguns que fingem ser ricos, mas nada são. E qual é o resultado desse comportamento que a Bíblia já está advertindo? É uma vida onde as minhas finanças caminham cada vez para um lugar mais distante daquilo que a palavra de Deus diz. Quando Cristo fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, Ele está dizendo que a minha vida precisa ser abundante. Ele não está dizendo que eu preciso ser rico, mas Ele está dizendo que se eu observar os princípios que esta palavra está me dando, mesmo com o pouco que eu tenho, eu vou viver aquilo que Ele prometeu, que é a abundância. Mas quando eu estou num rumo diferente, então eu vivo aquilo que o mundo está vivendo. E aí eu quero te fazer uma pergunta sincera, com base nesses dois temas que eu trouxe aqui, tanto da família quanto do endividamento das famílias. Eu quero te fazer uma pergunta carinhosa: é esse resultado que você quer para a sua vida? É esse o resultado que você quer para a sua vida quando você olha para o seu casamento? É esse resultado que você quer? Que daqui a alguns poucos anos o seu casamento simplesmente termine porque acabou. É esse o resultado que alguém aqui quer? Porque esse não é o resultado que eu quero para a minha família. E quando fala de finanças, é esse resultado que você quer mesmo? Viver entre o grupo das pessoas que estão endividadas, viver entre o grupo das pessoas que estão tentando a todo custo provar uma coisa que não são, mas estão se afogando cada vez mais. É esse o resultado que você quer para a sua vida? Se for esse o resultado, o culto já acabou para você, você pode levantar e ir para a sua casa. Mas se esse não é o resultado que você quer para a sua vida, eu quero então hoje te fazer um convite para olhar para a palavra de Deus e entender que ela não é um mero livro de histórias, mas ela é a verdade final sobre todas as áreas da vida do ser humano. É a palavra de Deus guiando você em todos os teus passos. Lembra que já foi falado aqui? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que é entregar o caminho ao Senhor, se não dar tudo ao controle dele? O arrependimento é uma bênção que Deus está nos dando. Ele está gritando para você: ei, dá tempo de mudar, dá tempo de ter uma colheita diferente, porque a nossa vida, ela é isso mesmo. Eu planto e colho, eu planto e colho. E se eu planto aquilo que o mundo está plantando, eu vou colher aquilo que o mundo está colhendo.
Alguém aqui quer colher o que o mundo está colhendo? Eu acredito que não. Vamos ler mais uma passagem? Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E aí eu quero te encorajar então a fazer uma coisa: ter consciência, ser intencional nas sementes que você está plantando no terreno da vida. O que é que você vai fazer amanhã para que a tua vida seja diferente da vida que você está vivendo até aqui? Por quê? Olha isso aqui. Tem um escritor chamado Paulo Vieira, e tem um livro dele, O Poder da Ação, onde ele fala uma coisa bem interessante: tudo na vida é culpa nossa. Se eu tenho uma vida ruim, a culpa é minha. Se eu tenho uma vida boa, a culpa é minha. E se a gente for olhar para o que a palavra de Deus está dizendo, realmente é assim mesmo. A vida que eu tenho é culpa minha. Aquilo que eu estou fazendo vai gerar a consequência que eu vou viver. E a palavra de Deus já está dizendo: tudo que você planta, você colhe. Então vamos pensar o que é que nós vamos plantar na vida. Mateus 7,12, Jesus foi muito claro: olha, faça aos outros tudo aquilo que você quer que eles me façam. Então, se eu quero viver uma vida onde o meu relacionamento é bom, eu preciso plantar as sementes que vão gerar um bom relacionamento dentro da minha casa. Se eu quero ter uma vida abençoada dentro da igreja, eu preciso plantar as sementes que lá no futuro vão gerar essa colheita que eu quero. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, quando Paulo escreve aos irmãos dizendo: não se amoldem ao padrão do mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, ele simplesmente está dizendo: arrependam-se, tenham uma mudança de mente que vai gerar uma mudança de atitude. Arrependimento não é apenas para a nossa salvação eterna, não é só para a salvação da nossa alma. Arrependimento é para todas as áreas da nossa vida que precisam de uma transformação. Olha isso aqui, gente. Eu posso estar dentro da igreja todos os dias, eu posso estar indo para o céu, mas ainda podem existir áreas na minha vida onde eu estou precisando de um arrependimento urgente. Eu tenho certeza que Deus está falando conosco nessa noite. Existem áreas da nossa vida onde nós precisamos de um arrependimento urgente. E o que é arrependimento? Mudar a minha mentalidade e depois mudar as minhas atitudes. Se a sua vida em alguma determinada área não está sendo uma vida abundante, é sinal de que precisa de arrependimento. A nossa postura em relação à vida tem que ser uma postura ativa, de saber que nós vamos colher exatamente aquilo que nós estamos plantando. Então eu preciso ser intencional e entender que eu preciso viver uma vida segundo o padrão de Deus, porque então eu vou colher a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se você quer viver a vontade de Deus, você precisa plantar as sementes que vão te dar essa colheita. Se a área da sua vida que hoje te incomoda, faz você olhar para ela e entender que nela não existe abundância, ela não está perfeita, não está agradável, não está boa, é sinal de que precisa de um arrependimento. Talvez você está aqui dentro da igreja, mas está enxergando as suas finanças como o mundo enxerga. Talvez você está aqui dentro da igreja e está enxergando o trabalho como o mundo enxerga. Talvez você está olhando para casamento como o mundo enxerga. E se você fizer isso,
você vai colher aquilo que o mundo está colhendo. Mas se você olhar para a maneira como Deus quer nos ensinar, então você vai colher o fruto que Deus quer te dar. Vocês estão conseguindo entender? Então a gente precisa disso. E olha, se você está aqui e você olha e fala assim, tá, Rony, mas é fácil falar, mas é porque na minha vida a situação que precisa ser mudada, não é algo que simplesmente uma mudança minha vai resolver, porque também existem situações onde de fato nós precisamos de intervenção divina, sim ou não? Sim, existem. Só que eu vim te comunicar também que quando as mudanças que nós precisamos são impossíveis ao nosso braço humano, o nosso Deus é o Deus que opera o impossível. Lucas 1,37 fala: para Deus não existe impossível. Para Deus não existe impossível. Por mais difícil que seja a área que você precisa de uma mudança, eu vim aqui hoje para te dizer: para Deus não existe impossível. O que depende da nossa atitude, nós vamos fazer, Deus vai abençoar e vai mudar. Mas o que precisa de uma intervenção divina, Ele é poderoso para colocar a mão sobre a nossa história e mudar aquilo que só Ele pode fazer. Vamos dar um exemplo para a gente finalizar? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 15. Eu quero compartilhar com você o exemplo de uma pessoa que tinha uma coisa que uma simples mudança de disposição dele não resolveria. Ele precisava de uma intervenção divina. E nós vamos ver o que é que aconteceu. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, lá no versículo 2 e 3, Abraão está dizendo bem assim: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho, se o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Aqui está falando do momento onde Deus tinha prometido outra vez que abençoar Abraão, e Abraão está questionando Deus, por quê? Porque ele era casado com Sara, mas Sara era estéril. Gênesis 11, 29 e 30 fala que Sara era estéril e ela não poderia dar filhos a Abraão. E aqui nós temos um homem que Deus aparece a ele e faz uma promessa. Deus foi quem prometeu para Abraão: eu farei de você uma grande nação, eu farei com que a tua descendência seja tão numerosa como a areia da praia, como as estrelas do céu. Então olha, Deus fez uma promessa para aquele homem, mas uma mudança simplesmente dele não resolveria o problema. Sara era estéril, não tinha nada que Abraão pudesse fazer, humanamente falando, para resolver essa situação. Só que aí Deus aparece a ele dizendo: eu farei de você um grande povo. E olha, o que eu entendo com isso aqui? Quando Deus surge e nos faz uma promessa, as promessas de Deus são Ele dizendo para nós: você não é o que a circunstância quer fazer de você. Deus, todas as vezes que Ele nos faz uma promessa, irmãos, é Ele dando um recado. As circunstâncias não podem ditar o nosso futuro. Se Deus fez uma promessa, elas vão se cumprir. Por quê? Porque Deus já viu o futuro e é para lá que Ele quer nos levar. Deus não olha para a nossa vida olhando as dificuldades que nos cercam hoje. Ele olha para as promessas que Ele nos fez e Ele está nos levando para lá. O que é que Deus já prometeu para a sua vida? O que é que Deus já disse sobre o teu futuro? É isso que Ele quer enfatizar todos os dias. Ele não está enfatizando aquilo que está acontecendo hoje, Ele está enfatizando aquilo que vai acontecer no futuro, porque Ele é Deus. E qual é a chave então para eu
viver esse resultado é simplesmente crer. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar bem assim: é simplesmente crer. É simplesmente crer. Por maior que seja a promessa, por mais inusitada que ela seja, por mais impossível que pareça de tudo isso acontecer, é simplesmente crer. Gênesis 15:6 fala isso: Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. E lá em Gênesis 21, versículo 1 e 2 fala que, porque Abraão creu no tempo fixado por Deus, Sara teve um filho chamado Isaac. Deus fez uma promessa e no tempo fixado para tudo aquilo acontecer, o menino nasceu. Era impossível aos olhos humanos, mas Deus já tinha feito uma promessa. E eu quero, irmão, te lembrar disso nessa noite. Por mais difícil que tudo possa parecer, se você continuar crendo no tempo fixado por Deus, as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. No tempo fixado por Deus, todas as promessas se cumprem. Foi assim na vida de Abraão. No tempo fixado por Deus, Sara deu à luz a Isaac. E aquela promessa que Deus fez para mim e para você, no tempo fixado por Ele, ela vai acontecer. Você só precisa crer. Porque assim como foi com Abraão, assim como foi com José, lembra? Ele teve um sonho. O sol, a lua, 12 estrelas se prostravam diante dele. No tempo fixado por Deus, aquela promessa se cumpriu e ele foi colocado como governador do Egito. Davi estava pastoreando ovelhas e foi chamado pelo profeta e recebeu a unção para ser o rei. No tempo fixado por Deus, ele subiu ao trono de Israel. A promessa que Deus fez na sua vida, no tempo fixado por Ele, ela vai acontecer. Aleluia. Você pode colocar a mão no ombro de quem está do seu lado e profetizar isso sobre ele. Diga assim: no tempo fixado por Deus, vai acontecer. No tempo fixado por Deus. E a única coisa que nós precisamos fazer nesse meio tempo, para a gente finalizar, o que é? É lembrar todos os dias que o arrependimento é a oportunidade que Deus está nos dando para escrever uma nova história. A história de Abraão e Sara era: não, eles não terão filhos. A história de José era: não, ele não vai subir para ser governador de nada, ele vai ficar preso. A história de Davi é: não, ele é menor do que todos os seus irmãos. Mas Deus nos dá uma chance de escrever uma nova história. Abrace o arrependimento, irmão, hoje, como uma bênção de Deus. Entenda que a sua mudança de mentalidade, que resulta numa mudança de atitude, é a maneira de Deus te permitir crescer e viver uma vida que é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração.